e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós já trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, no começo daquilo que nós entendemos como filosofia grega clássica, século IV a.C., Aristóteles, que é uma das bases de quase toda a filosofia, dizia que tudo na natureza é ordenado por uma causa final. Como assim? Para Aristóteles, tudo o que existe tem uma função, cumpre algum propósito. E para ele, quando os seres cumprem o propósito para o qual foram feitos, existe harmonia na natureza. Quando alguns desses seres não cumprem aquilo para o qual foram feitos, há desordem na natureza. É simples ver isso acontecendo. Os animais que possuem a sua cadeia alimentar, quando todos cumprem a sua função, o seu propósito, há harmonia na natureza. Quando não cumprem, há desarmonia. Para Aristóteles, o mundo era ordenado pela causa final, pelo propósito. E esse foi um tema que, mais de 1500 anos depois, no século XIII, voltou à discussão cristã com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que reverberava as palavras de Aristóteles, concordava, era um seguidor da filosofia de Aristóteles, diz que todo ser humano tem um propósito. Esse propósito é aquilo que Deus definiu para você. A princípio você pode não saber qual é, mas Tomás de Aquino começa a dar algumas dicas. E ele vai dizer: o propósito que Deus preparou para você é aquilo que, quando você faz, te torna alguém melhor. Vou explicar. É aquilo que, quando você faz, você se torna alguém melhor por estar fazendo aquela coisa. É um ato. Então, se você, por exemplo, exerce uma profissão, e quando você está executando aquela profissão, aquilo te faz bem e faz bem para os outros, isso é um propósito, isso pode ser uma vocação. O propósito para Tomás de Aquino é aquilo que nos faz bem a nós e aos outros. E ele complementa, é aquilo também que vai nos aproximando de Deus. Porque se o propósito faz o bem, Deus é o bem supremo, então tudo aquilo que eu faço de bom, em alguma instância, me aproximará de Deus. Seja no seu trabalho, seja na tua família, seja na tua vida individual, aquilo que você faz de bom, em alguma instância, lhe aproximará de Deus.
O contrário também é verdadeiro. Se você faz algo que não lhe aproxima de Deus, é porque isso não é bom. E não é o propósito de Deus para nós. Durante o período da cristandade, que é essa alta Idade Média, as pessoas internalizaram isso com certa naturalidade, foi muito tranquilo. As pessoas entendiam com muita clareza: olha, nós somos feitos para buscar o bem que está em Deus. Por isso você pode procurar qualquer texto medieval e do início da Idade Moderna e você não encontrará autores em crise existencial, autores dizendo: nossa, por que eu existo na Terra? Esse não é um dilema medieval, esse não é um dilema da Idade Moderna, porque estava muito claro: existimos para cumprir propósitos de Deus. Mas, no século XVIII para frente, algumas outras ideias começaram a ganhar corpo, tanto na filosofia quanto na sociedade em geral. No século XX, os existencialistas na França começaram a dizer que, na verdade, nós nascemos sem propósito nenhum. Dizia Jean-Paul Sartre: o homem está condenado a ser livre. Liberdade absoluta, propósito zero, plano zero. Nascemos sem nenhum propósito. E temos que construí-lo pela nossa própria racionalidade. Para os existencialistas, quando não fazemos isso, vivemos um vazio existencial. Coincidência ou não, quanto mais essas ideias começaram a crescer, mais as pessoas começaram a sofrer de vazios existenciais. E talvez seja esse o grande dilema que acompanhará o nosso século: doenças espirituais, vazios psicológicos, crises de existência. Que curioso, vivemos a era mais farta da história. Qualquer rei do século XVI e XVII daria tudo para viver o século XXI. Os reis mais ricos da história da França não tinham tantas opções de comida como nós temos hoje, abrindo um aplicativo. Os nobres mais ricos da Inglaterra moderna não tinham tanto conforto quanto nós temos a nossa casa. Eles dariam tudo para viver a nossa era, porque nós estamos na era mais farta da história. E também a era de maiores crises psicológicas, simbólicas e existenciais. Curioso. Mas para Agostinho isso era até mesmo um pouco previsível. No século IV, Agostinho, quando se converte, escreve no livro Confissões que o seu encontro com Deus foi também um encontro consigo mesmo. Como assim? Dizia Agostinho: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tão longe te busquei e tu estavas tão perto, estavas dentro de mim. O que Agostinho quer dizer com isso? Buscamos muito longe, buscamos muito fora aquele propósito que só encontramos no interior do nosso coração. Buscamos muito longe, buscamos muito fora aquele sentido que só encontramos internamente. Por isso, para Agostinho, o encontro com Deus é um encontro consigo mesmo. É o que o próprio Cristo diz no Evangelho de Mateus: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto lhe recompensará publicamente. Ou seja, a minha oração, o meu encontro com Deus é um encontro comigo. Mas nessa nossa era de vazios existenciais, muitos de nós ainda estão buscando Deus no extraordinário. Eu preciso ver algo extraordinário acontecendo, eu preciso ver algo sublime acontecendo, porque a nossa fé é fraca. E é nesse contexto de falta de propósito que nós nos deparamos com o Evangelho de hoje. Quando Pedro vê um milagre acontecendo. E quando esse milagre acontece diante de Pedro, tem uma coisa muito estranha no Evangelho. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor,
porque sou pecador. E aí você pode ficar sem entender, como assim? Todo mundo adoraria ver um milagre, todo mundo adoraria ver uma graça. Por que que Pedro, diante de um milagre, está pedindo para Jesus se afastar? É que ali, Pedro está reconhecendo a sua pequenez. Ele sabe que ele não é digno daquilo que está acontecendo. E veja que curioso, que na sequência, é a este homem que Jesus chama indigno, incapaz. Pedro era um pescador, e é ele que Jesus chama, o imperfeito, e não chama só para segui-lo, chama com um propósito. Pedro, serás pescador de homens. Aquele mesmo Pedro que depois negaria Jesus 3 vezes, e se tornaria o primeiro bispo, papa da igreja. É este Pedro imperfeito que Jesus confia todos esses propósitos. Essa imperfeição de Pedro nos lembra uma outra história muito famosa do Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 8, Jesus entra em Cafarnaum e encontra um centurião romano, um líder de exército romano. Aquele centurião vira para Jesus e fala: mestre, Senhor, o meu servo está doente na minha casa, cure-o. Eu estou aqui intercedendo pelo meu servo que está doente na minha casa. Jesus então diz: é claro, vamos até a sua casa e lá iremos orar por ele. O centurião romano, meu irmão, imagine se Jesus dissesse a você: claro, vamos lá na sua casa, eu quero rezar pela sua família. Qualquer um de nós diria: mas é claro, Senhor, vamos correndo, hein? Limpa tudo, troca as toalhas, vamos receber Jesus na nossa casa. Qualquer um aqui se alegraria e aceitaria esse convite de imediato. Mas aquele centurião romano não aceitou o convite. E ali ele nos deu uma lição de fé, dizendo algo que nós repetimos em todas as missas sem perceber. Aquele homem vira para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma palavra e o meu servo será curado. Nós repetimos essas palavras sempre antes de receber a comunhão. Essa foi a oração daquele homem: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Desculpa, Senhor, eu não posso te receber, eu não sou digno. Mas eu tenho certeza, basta uma palavra e o meu servo será curado. O Evangelho conta que Jesus se surpreendeu, ficou admirado com a fé daquele homem, porque qualquer um de nós sairia arrastando Jesus pelo braço. Claro, Senhor, vamos para a nossa casa, nossa, que graça. Mas a verdadeira fé nos ensina que basta uma palavra. Eu não preciso de grandes revelações, eu não preciso do extraordinário. Dize uma palavra, Senhor, e eu serei salvo. É na humildade daquele que se reconhece indigno que Deus se manifesta. Basta uma palavra. E o Evangelho termina dizendo tudo o que sempre aconteceu com os discípulos de Jesus, né? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. É o abandonar-se em Deus que nós encontramos na história dos santos, encontramos na história dos religiosos, quando esse chamado de Deus toca na alma do indivíduo e ele abandona tudo. Tomás de Aquino, que nós falamos agora há pouco, é um santo muito curioso na história da igreja, porque Tomás de Aquino foi canonizado mesmo sem ter realizado algum milagre. São poucos, mas alguns santos foram canonizados mesmo sem a comprovação de milagres. Tomás de Aquino foi canonizado devido a uma obra chamada Suma Teológica, um livro completo sobre a fé e a igreja, ainda hoje considerado uma das maiores obras sobre cristianismo da história. E conta a biografia de Tomás de Aquino que ao fim de sua vida
após ter escrito tudo o que escreveu, ao fim de sua vida, Tomás de Aquino teve uma visão de Jesus. Ele teve uma revelação de Cristo. E diz o santo que Jesus, diante dele, lhe perguntou: Tomás, escrevestes muito bem sobre mim. Pedes, pois, o que quiseres que eu lhe darei. E Tomás de Aquino então vira para Cristo, visível em sua frente, e diz: Senhor, o que quero é nada além de ti. Nada além de ti. Um abandono completo em Deus. E foi este abandono, foi esta fé dos apóstolos, foi essa entrega que começa em Pedro, que sustentou a igreja. É essa entrega que ainda acontece com os nossos sacerdotes, essa entrega que ainda acontece com as nossas irmãs, é essa entrega que vai sustentando a igreja. Na época da posse do Papa Bento XVI, em 2005, o cardeal, na época arcebispo de Chicago, Francis George, estava na sacada da Basílica de São Pedro, e de lá de cima você vê a cidade de Roma por inteiro. E a expressão do cardeal George chamou a atenção, porque ele estava muito pensativo, muito reflexivo. Era um momento de festa, o Papa saudando a multidão, e ele reflexivo, silencioso. Quando voltou aos Estados Unidos, os jornalistas perguntaram: Cardeal Francis, o que o senhor estava pensando naquele momento? E ele diz: naquele momento eu estava olhando para a cidade de Roma, e ali eu via os circos máximos, o Monte Palatino, o lugar de onde um dia governaram os imperadores de Roma, o lugar de onde um dia imperadores menosprezaram a perseguição aos cristãos. Eu via do alto da Basílica de São Pedro os palácios onde um dia aqueles homens residiram e governaram a terra. E eu então fiquei pensando: onde estão os seus sucessores? Onde está o sucessor de Júlio César? Onde está o sucessor de Marco Aurélio? E principalmente, quem se importa com isso hoje? E completou o cardeal George. E ali eu fiquei pensando: se você quiser ver o sucessor de Pedro, ele está aqui ao meu lado, sorrindo e acenando para a multidão. Porque a igreja de Cristo venceu a história, e contra ela as portas do inferno nunca prevalecerão. 2000 anos de sucessão apostólica iniciada com um pescador que se entrega na indignidade, que se entrega na sua imperfeição, que assume esse ministério e depois peca, que assume esse ministério e nega a Jesus. Pedro é o símbolo da conversão e do abandono em Deus. Onde estão os sucessores dos imperadores romanos? Eles não estão. Mas onde está o sucessor de Pedro? Lá, ainda hoje, conduzindo a igreja. E isso só é possível e capaz porque Deus a cada dia nos chama, porque Deus a cada dia nos convida para cumprir o nosso propósito. Propósito que muitas vezes nós desconhecemos, propósito que muitas vezes nós não alcançamos. Pedro não fazia ideia, meus irmãos. No dia em que aquela barca se encheu de peixes, ele não fazia ideia do plano que Deus tinha. Mas ele se entrega. E para que essa igreja hoje, para que essa comunidade hoje continue a dar este testemunho, depende de nós. Depende da entrega que nós faremos hoje. Porque Deus nos chama. Feche os teus olhos. Há um convite de Deus feito a Pedro
feito aos seus apóstolos, que hoje é repetido para nós. Há uma promessa por um propósito. Nós não somos vazios de propósito. Nós não somos vazios de existência, porque temos em Deus este significado. Por isso, meu irmão, se arrisque neste momento a perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, qual esforço queres tirar de mim? Qual trabalho queres que eu realize? Se coloque nessa oração, meu irmão, pedindo que Deus lhe revele a sua vocação, que Deus lhe entregue o seu propósito. Senhor, o que posso fazer para que o meu dia a dia faça o bem e me aproxime de Ti? Senhor, o que posso entregar para me aproximar de Ti? Senhor, como queres me usar? Para que me chamas, Senhor? E deixe neste momento, meu irmão, Deus revelar ao teu coração as tuas vontades, a tua inspiração, os teus talentos. Alguém chama, Ele me ama e me conduz, e me quer feliz. Ele fala, só escuta. Para o mudo, e o que Ele me diz? É isso que o Senhor diz a você hoje. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, porém ao acabar junto de mim, você vai entender. É bom ser. Agora que você fez a experiência de pedir ao Senhor, de perguntar ao Senhor, vamos ao segundo momento dessa nossa oração, onde você agora, meu irmão, começará a dizer ao Senhor o que você quer fazer por Ele, mesmo na sua indignidade, mesmo naquilo que você se considera incapaz, mesmo naquilo que você diz que não consegue. Entregue neste momento essa vontade, esse serviço ao Senhor. Senhor, nós nos entregamos à nossa incapacidade. Escolhe-nos e nos capacita, para que possamos formar as equipes da nossa comunidade, para servirmos desde a acolhida até a liturgia, música, dízimo. Traz-nos, Senhor, com os teus talentos, inspira-nos para a tua obra, e você entrega, meu irmão, aquilo que você pretende fazer por Deus.
A igreja de Deus precisa da tua obra. Ele quer uma resposta. Ele quer uma resposta. Todo dia de você, irmão. Todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada, é difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão, por isso Ele lhe estende a mão, e Ele nos diz: vem me seguir, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas, só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Certos do convite que Deus nos faz, tendo interiorizado tudo aquilo que Ele nos revela, professemos a nossa fé. Hoje, em virtude